Mas essa queda dos anjos não tem volta? Eles não se arrependem mesmo? Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, olha só, pessoal, para responder essa pergunta, né, no caso, porque tem várias pessoas que falam assim, mas se o demônio se arrependesse, pedisse perdão para Deus, Deus perdoava? Sim, Deus perdoava, só que isso não vai acontecer, né, ou seja, o diabo não vai pedir perdão para Deus, né. E por que vamos colocar assim, essa queda dos anjos aí não tem volta, né? Quer dizer, os anjos que caíram, por que não tem mais volta, né? Então a gente tem que entender assim a respeito da natureza dos anjos, tá? E quando a gente fala aí da natureza dos anjos, a gente tem uma coisa que a gente fala de verdade absoluta. Então o que vem a ser verdade absoluta? Um pensamento de um anjo, ele não muda. Então o anjo, ele vai sempre ter o mesmo pensamento. Então só para vocês entenderem a comparação, se a gente for pegar, por exemplo, nós, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô alegre, tem dia que eu tô cansado, tem dia que eu tô com pique pra caramba, tem dia que eu tô super disposto, tem dia que eu tô desanimado, então a gente oscila muito de humor, né? E não apenas, né, dependendo assim, ao longo do dia, às vezes também a gente muda um monte, então às vezes você começa o dia, você tá desanimado, no final do dia você tá alegre, né, acontece alguma coisa. Então a gente muda muito o nosso pensamento. E a mesma coisa aí, se a gente for ver a respeito de Deus, né, quantas vezes a gente falou assim, não, eu vou voltar para a igreja, eu vou ter fé, eu vou fazer. E daí passa um tempo, você, vamos ver, passa a tarde inteira às vezes mexendo na Netflix, né, mexendo no celular, e daí quando você vê, passou. Né? Então, no caso aí dos anjos, tá, a gente tem uma coisa aí que a gente chama de verdade absoluta. Então, quer dizer, eles não mudam o pensamento dele. Então, a gente tem aí os anjos, né, no caso que estão junto de Deus, eles vão amar Deus para sempre. Né? E os anjos que se rebelaram, né, eles vão aí odiar Deus para sempre. Então, não vai mudar o pensamento deles. Tá? E por que acontece isso? Né? O que aconteceu aí? E daí tem um padre, tá, que chama aí Padre Paulo Ricardo, e ele fala a respeito, ele deu uma comparação que ele falou assim que é quase como se fosse um cimento. Então, se a gente for pensar, no caso, no cimento ou numa cola, tá, você também pode pensar desse jeito, enquanto a cola tá mole, você consegue ali mexer, você consegue trabalhar, mas a partir do momento que a cola endurece, não tem mais o que você fazer, né? No caso do cimento também, né? Se construiu uma casa, endureceu, você tem que quebrar a parede, né? Mas você não consegue mais mexer, quer dizer, não volta mais àquele estado de antes. Então, né, a partir do momento que Deus submeteu os anjos a essa prova, tá? Lembra que nesse momento, os anjos, eles ainda aí tinham livre-arbítrio, então eles puderam escolher, tá? E no caso aí, alguns anjos, eles optaram por ficar junto de Deus, tá? E outros anjos, tá? No caso aí, eles ficaram com raiva de Deus, tá? Então eles endureceram o coração deles e chegou num ponto que Deus olhou para esses anjos e ele percebeu que assim, não tinha mais volta, quer dizer, o coração deles endureceu de uma tal forma que eles não iam mais mudar a forma deles de pensar. E daí, nesse momento, o que Deus faz? Deus volta as costas para esses anjos, quer dizer, Deus para aí de derramar o amor e a misericórdia deles para esses anjos, e Deus daí, a partir desse ponto, ele abre as portas do céu e acolhe aí os anjos que tinham permanecido fiéis a ele, tá? E a partir do momento que os anjos veem a Deus, para eles também não tem mais escolha, quer dizer, quando a gente vê Deus uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, que a partir desse ponto você não quer outra coisa a não ser estar junto de Deus, tá? Então é por isso, tá? Por causa dessa natureza aí dos anjos, que a gente fala que os anjos sempre vão ser fiéis a Deus, sempre vão amar a Deus. E no caso aí dos demônios, né, os anjos caídos, eles sempre vão odiar Deus e não tem mais volta. Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.